Pois é, pessoal, já se passou um ano que eu comecei a investir em renda variável e nesse vídeo eu quero trazer para você todas as minhas experiências, tanto boas quanto ruins, que eu passei no ano de 2023. Comecei a investir no comecinho de dezembro do ano de 2022 em renda variável. Eu já investia em renda fixa, principalmente em CDBs, não tinha investimento em tesouro direto, somente em CDB, e depois eu comecei a estudar mais, comecei a investigar mais e aí sim colocar o meu pezinho na renda variável, em fundos imobiliários e em ações. E aí, claro, comecei aí a minha aventura e inclusive trazer aqui para vocês no YouTube, criar um canal aqui no YouTube só para compartilhar essas experiências. E além disso, claro, tentar trazer alguns ensinamentos que vêm a partir da minha experiência. Por isso que eu sempre falei para vocês aqui, nunca foi recomendação de compra e de venda de ativos, mas sim um compartilhamento de tudo que eu passei. Nesse sentido, então, pessoal, eu elenquei algumas coisas aqui que eu acho que são importantes para todos os investidores, desde aquele mais iniciante até aquele já um pouco mais avançado, que já está há anos aí na bolsa de valores ou até mesmo investindo em renda fixa. Aprendi muitas coisas e eu vou tentar resumir todas essas informações aqui no vídeo, falando de erros e acertos, coisas que eu acertei, que eu me orgulho bastante de ter feito isso e de que tem acontecido comigo nessa trajetória, e também erros dos quais eu não me arrependo assim, nossa, meu Deus, não deveria ter feito isso. Não, porque tudo que a gente faz tem consequência. E claro que os erros também geram consequências e obviamente você pode aprender com isso. Então, os erros que eu cometi, com certeza não vou cometer mais, ou eles vão abrir os meus olhos para que eu não cometa erros parecidos. Então, vou começar, por exemplo, com um erro bem comum que eu acho que é bastante básico aí para a maioria dos investidores, principalmente os iniciantes, o qual eu ainda me considero um investidor iniciante, que é olhar apenas o dividendo, seja de ação ou de fundo imobiliário. Ficar observando apenas o quanto que aquele fundo ou aquela ação pagou, até porque o dividend yield está relacionado ao passado, né? Não ao presente. Não significa que a rentabilidade do passado vai acontecer no futuro. Por isso que também não é para ficar olhando muito dividend yield não, porque você pode se frustrar, porque não significa que a empresa pagou lá 13, 14% de dividend yield nos últimos 12 meses, que isso vai acontecer nos próximos 12 meses. Pode ser mais, mas pode ser menos também, ou pode se manter. Por isso é muito importante se ater a todos os detalhes daquela empresa, seja uma ação, né, ou de um fundo imobiliário, para você ter certeza naquilo que você vai investir. Outro erro que eu cometi, confesso para vocês, e aí eu quero que você também não cometa esse erro, que é ficar apenas olhando vídeos, mesmo que esses vídeos sejam de pessoas muito importantes que nós temos aí em relação à educação financeira aqui no Brasil e que estão aqui no YouTube. Ou seja, ficar indo só atrás de dicas, de sugestões e tal, assim como eu faço também aqui, mas eu sempre digo para vocês, ó, pessoal, pega esse top 10 fundos imobiliários aqui, top 5 fundos de tijolo, enfim, qualquer que seja aí o vídeo que você assistiu, e vai olhar os relatórios gerenciais. Não fica apenas nessa dica, isso é muito importante. E eu fazia isso. Olhava lá um certo influencer, que é muito importante hoje no Brasil, e aí, se você parar para pensar, você já lembra de uns 3, 4, 5 nomes aí. E aí eu ia lá atrás desses fundos imobiliários, dessas ações, e comprava à torta e direita sem fazer aí uma análise profunda dessa empresa, uma análise profunda desse fundo imobiliário. Cometi esse erro, não quero que você cometa. Hoje eu não cometo mais. Se eu quero investir numa empresa, eu vou estudar muito essa empresa, vou estudar muito aquele fundo imobiliário, pelos relatórios, pelos dados, pelos indicadores, para poder tomar uma decisão. Eu cometi esse erro. Por isso que, por exemplo, eu comprei TORD 11, comprei VSHL 11, dos quais inclusive eu já me livrei, entre aspas, né? Já me desfiz deles, já fiz a venda desses dois ativos com prejuízo e trouxe para vocês aqui no canal para compartilhar essa experiência negativa com vocês. Por quê? Porque eu fiquei olhando simplesmente dividend yield, meu Deus, nossa, aquilo maravilhoso, vai me trazer uma rentabilidade absurda. E aí eu me frustrei e tive que acabar vendendo esses fundos imobiliários. Depois disso, eu comecei a cada vez mais aprofundar os meus estudos, que inclusive é um dos meus acertos, do qual eu me orgulho bastante, que é estudar, pessoal, ó, livros, tá? Bastante livro, bastante leitura, cursos, muito importante, fazer curso, seja livre, seja um curso de pós-graduação, seja aí um MBA, estou concluindo aí um MBA em Executivo e Mercado de Capitais, continuando sempre os meus estudos. Isso é fundamental, estudar continuamente. Eu já tinha falado até, inclusive, um dos primeiros vídeos aqui no canal, eu tinha falado sobre isso, estudar continuamente, manter a constância nos seus estudos. Isso é um acerto importante, hein? Outra coisa fundamental, pessoal, fundamental, tá? Fazer aporte
todo mês, independentemente do valor. Se você é um investidor iniciante, é importante que você construa o hábito de investir, o hábito de todo mês ir lá colocar o seu dinheirinho, o seu suado dinheiro em fundos imobiliários, em ações, em tesouro direto, em CDB, enfim. A diversificação da carteira também é muito importante. Você manter os seus aportes constantes é fundamental para criar hábito, independentemente do valor. Depois você vai tentando aí aumentar esses aportes, como por exemplo com rendas extras, o qual eu fiz também. Pois é, esse canal aqui é uma forma de renda extra. Eu já venho ganhando dinheiro aqui com esse canal direto do AdSense. Eu recebo, já fiz toda a parte de termos de serviço, já sou parceiro do YouTube já há um bom tempo, até porque eu tenho um outro canal que fala da minha área, né, da área de educação física. Eu tenho um canal já desde 2017, mas esse canal Ninja Invest, que eu construí ele em 2022, juntamente com o meu início na jornada da renda variável, já está me rendendo dinheirinho. E o que eu faço com esse dinheirinho? É pouco? É pouco, no meu entender é pouco. Eu pego esse dinheirinho, já somo com o meu aporte, e isso faz com que meu patrimônio acelere mais rápido, que inclusive eu consegui construir um patrimônio de 52 mil aproximadamente, sendo que a minha meta para o final de 2023, que já estamos aí a menos de 30 dias ao final de 2023, hoje quando eu gravo esse vídeo é dia 12 de dezembro, ou seja, falta aí 19 dias aí para acabar o ano, eu já dobrei a minha meta. Eu tinha uma meta de 25 mil reais. Hoje eu já tenho mais de 50 mil reais investidos. Tudo fruto do meu esforço, das rendas extras que eu fiz, que eu fui atrás de tudo quanto é tipo de coisa para fazer renda extra, para aumentar o meu aporte e acelerar o meu patrimônio, o crescimento do meu patrimônio, para que eu possa chegar na minha aposentadoria e o próximo degrau, a liberdade financeira. Para isso, então, é importante que você tenha aí renda extra. Isso vai fazer total diferença, tá, pessoal? Muita diferença para você equilibrar as suas contas, para que isso seja aí um passo importante. Eu não estou seguindo aqui uma lista de tantos erros, tantos acertos que eu cometi, eu estou mais conversando com você aqui. Por exemplo, um dos acertos que eu considero na minha trajetória é não me preocupar com volatilidade, porque a gente sabe que renda variável varia, né, pessoal? Então, um dia uma ação que você comprou tá R$10, no outro dia tá 11, no outro dia tá 8,50, no outro dia tá 12, outro dia tá 9,33. Então não se preocupe. Se a sua empresa é boa, se o seu fundo imobiliário é bom, é sólido, traz lucros consistentes, já está bastante tempo na bolsa, vem entregando dividendos aí tranquilos, estáveis nos últimos 5, 10 anos, não tem por que você se preocupar. O mercado ele precifica, né? E a gente tem turbulências no mercado financeiro, turbulências na política, turbulências na economia, então tudo isso vai mexer muito aí com os seus ativos. Então, fica tranquilo, se seu foco é longo prazo como é o meu, uma hora isso vai trazer os benefícios e os retornos para você. Então não se preocupe com volatilidade. Eu parei de me preocupar com volatilidade, estou muito mais tranquilo e isso faz com que o meu patrimônio aí esteja cada vez mais acelerando. E um outro erro que eu preciso comentar com vocês, tá, pessoal? É ficar se preocupando com notícias da mídia. Petrobras isso, o Banco do Brasil assado, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo. Calma, pessoal. As notícias podem mexer sim com o mercado financeiro, mas eu repito, se você está investindo em empresas, em fundos imobiliários que são sólidos e consistentes, não tem por que você se preocupar com notícias. A gente sabe que os meios de comunicação ali têm os seus objetivos por trás, né? A gente sabe que tem um burburinho por trás aí dos jornais, dos canais de mídia, então fica tranquilo. Mantenha o foco, mantenha a consistência. Então não erre por isso. Não desfaz de um ativo só porque, por exemplo, ele teve uma pequena queda devido a uma notícia. Não faça isso. Se você comprou um ativo, acredita nele, você estudou sobre esse ativo, mantenha, seja um fundo imobiliário, seja uma ação, tanto faz. O mais importante é você insistir, persistir naquilo que você está investindo de acordo com a sua estratégia. Então não se abale por notícias de jornal, por notícias de blog, né, e por emissoras de televisão, não se abale por isso. Vá estudar, crie a sua independência em relação aos seus estudos e também em relação aos seus investimentos. Outra coisa que eu considero como acerto também, Ninja, nesse último ano aí que eu venho investindo, é realmente controlar as finanças. Fazer com que o meu dinheiro ele renda mais ao longo do mês. Parei de gastar com besteira, já expliquei isso para vocês aqui várias vezes no canal, né? Parei assim de sair tanto, né? De me presentear, pois é, né? Mas a gente merece presente, a gente merece ter aí, né, os nossos luxos, os nossos prazeres. Sim, concordo com você, mas isso pode ser planejado.
isso pode ser controlado, não precisa ser uma frequência, a frequência tem que ser os seus aportes, não é verdade? Você pode organizar, por exemplo, uma agenda do seu lazer, assim como eu vou fazer uma viagem daqui a pouco, eu vou trazer aqui no canal para vocês, fruto de dinheiro que eu guardei ao longo de um ano em um CDB de liquidez de 107% do CDI, vou trazer tudo isso para vocês, o qual eu fui guardando, e o rendimento desse investimento, né, para essa minha viagem vai me pagar muitas coisas. Vai me pagar muitas coisas lá na minha viagem. E eu vou trazer tudo isso aqui para vocês. Eu comecei a fazer isso já desde 2021, na verdade. Eu comecei a organizar mais as minhas viagens, os meus lazeres. Isso fez com que meu dinheiro rendesse mais, sobrasse dinheiro no final do mês, mantendo as minhas contas todas pagas, né? Minha moradia, minha energia, minha Netflix, enfim, mantendo tudo pago bonitinho, mas sobrando um pouquinho mais aí de dinheiro para poder fazer os meus aportes, somando com a renda extra, e aí a gente consegue acelerar o nosso patrimônio. Então, tenta ser mais comedido, mais comedida aí com os seus lazeres, né? Pense bem na hora de você fazer as suas compras, na hora de ir no mercado, pesquise os preços, isso faz diferença, garanto para você que faz diferença. Não estou dizendo para você ser o famoso mão de vaca aí, né? Não estou dizendo para você ser isso, mas para que você consiga ter um controle melhor e maior sobre as suas finanças. Afinal de contas, você trabalha muito, não é verdade? Assim como eu trabalho muito para a gente ganhar o nosso dinheiro, manter nossas contas pagas, né? Os nossos impostos pagos, e a gente quer ter uma parte desse dinheiro para investir e para depois usufruir isso ao longo da nossa vida. Então, com certeza, eu considero isso como um grande acerto aí ao longo dessa minha trajetória como investidor iniciante. Agora eu quero saber de você, Ninja, quais foram os seus principais erros e principais acertos que você cometeu ao longo da sua jornada de investidor. Tanto faz se você é iniciante ou se você é experiente. Coloque pelo menos um erro e um acerto aqui nos comentários. Se você quiser colocar mais, coloca, que isso vai ajudar as outras pessoas que estão lendo os comentários e também me ajudar a abrir mais os meus olhos e aprender mais com a sua trajetória de investidor e de investidora. Combinado então? Estou esperando seu comentário, quero saber o que você aprontou aí e quero saber também os seus acertos. Bora compartilhar? Muito obrigado pela sua atenção, Ninja. Vamos continuar firmes em 2024. Vou continuar trazendo os conteúdos aqui para você em busca da nossa aposentadoria, em busca da nossa liberdade financeira. Um forte abraço e tamo junto. Tchau!